Ei, gente, eu comecei esse semestre muito bem, ó. Eu tenho profetizado que eu vou ter o melhor 6 meses da minha vida. E eu tenho profetizado nos meus discípulos que eles também vão ter. Aí o pastor Gilson me liga essa semana: pastor Marcelo, você pode ministrar, pregar lá na minha igreja esse final de semana? Então tá aí a confirmação que vai ser o melhor semestre, porque tá na casa do Pai, é tremendo. Boa noite, casa do Pai. É uma alegria estar aqui, eu amo essa igreja. É uma das melhores igrejas da cidade. Pode ter certeza disso, eu amo estar aqui. Fale para o teu vizinho, você está numa das melhores igrejas de Fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Quem trouxe a Bíblia aí? Calibre 66, 66, essa arma aí na sua mão. Atos, capítulo 10. A mídia vai me ajudar, não vai? Vamos lá. O centurião Cornélio. Aleluia. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando neles os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que um anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Até aqui o versículo 8, amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Esse é o meu 4º culto esse final de semana, pastor Pedro. Eu quero é mais. Sem contar a oração da madrugada, que é de segunda a segunda, de 5 às 6 da manhã. E sábado e domingo a gente estica um pouquinho, vai até às 7, 5 às 7. Então hoje, 5 às 7. Teve a oração da madrugada, a gente orou, a gente louvou, a gente estudou a palavra. E o pastor Gilson compareceu. Pensa num pastor tremendo esse de vocês, viu? E depois das 7, gente, eu vou dormir. Você acredita? Vou nada. Vou mergulhar mais fundo, porque as pérolas estão aonde? Estão na beira? Então não. Na beira não tem peixe grande, não tem pérola, não tem não, é lá no fundo. Então eu quero as pérolas. E aí eu continuo buscando mais a Deus, orando. E quando foi 10 horas eu estava na Igreja Nova Criação lá, buscando mais a Deus, até meio-dia. E aí à tarde hoje também, meditei um pouco, orei um pouco e aqui estou. Na casa do Pai. Que lugar maravilhoso é esse, viu? Estou na casa do Pai, gente. Fala para o teu vizinho, você está na casa do Pai. Por que você está com essa cara aí que tomou suco de limão? Glória a Deus. Cornélio. Cornélio era o quê? Romano. Não era judeu. Não estava em aliança com Deus. Mas Cornélio tinha uma sede, uma fome
por conhecer a Deus. E ele fazia o que ele podia. Ele dava esmolas, ele orava, ele buscava da maneira dele, mas sem muito entendimento, sem muita luz, sem muita revelação, porque a salvação não vem de Roma. A salvação vem de Israel. Jesus nasceu em Israel. E Cornélio queria conhecer a Deus. Cornélio queria ter um relacionamento com Deus. Mas é impossível você ter relacionamento com Deus sem colocar Jesus no centro. Sem colocar Jesus como o Salvador. Nome Jesus, Yeshua em hebraico, quer dizer Salvador. É essa a descrição da missão, da obra de Jesus na terra, morrer na cruz pelos nossos pecados e abrir uma porta, um caminho para nós nos reconciliarmos com Deus, porque todos pecaram. Romanos 3,16, 3,23, aliás, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Ninguém está fora. Todos pecaram. E aí Deus é santo, Deus é justo. Ele não podia relacionar-se conosco nessa situação. Teve que vir um Salvador, morrer na cruz. E o anjo chega para Cornélio e fala: Cornélio, manda alguém a Jope. Jope fica ali nas imediações de Tel Aviv. Já estive lá e visitei esse local específico. E o anjo falou com ele: manda buscar Simão Pedro, que está na casa de um outro Simão, curtidor, na cidade de Jope, situado próximo à beira-mar, lá no mar Mediterrâneo. Que ele vai te dar a instrução, a revelação de como você pode encontrar Deus, como você pode encontrar o caminho, a verdade e a vida, como você pode receber entendimento e ter um relacionamento com Deus. Agora eu fico me questionando muitas vezes, por que que o anjo já não aproveitou e já não explicou para Cornélio que ele precisava de Jesus, que Jesus é o Salvador, que ele precisava se arrepender? Por que que o anjo não fez a obra completa? Só deu o recado para ele ir lá buscar Simão Pedro. Você pode aí pensar um minuto, por que que o anjo não fez a obra completa? Já não mostrou o caminho para Simão e para Cornélio e evitaria todo aquele gasto de recursos, de tempo, de esforço, de ir lá em Jope, porque onde estava Cornélio, Cesareia, até Jope, é uma viagem de umas 2 horas de carro. Naquela época não tinha carro não, não tinha avião não, não tinha trem não, como tem lá hoje. Era de cavalo, era a pé, era um dia de viagem ou mais. Por que que o anjo não fez esse trabalho? Porque esse trabalho foi dado a seres humanos. Foi dado a mim e a você. Marcos capítulo 16. Diz lá: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, anunciai o evangelho, proclamai o evangelho a toda criatura. Jesus deu esse mandamento para os seus discípulos, para a sua igreja, para mim e para você, para nós fazermos esse trabalho. Anjo não vai fazer, por quê? Porque anjo não teve a experiência de sair das trevas e vir para a luz. Anjo não teve, eles são criados puros, santos, e eles não entendem o que nós entendemos, de ter experimentado a salvação,
de ter experimentado a libertação, de ter experimentado a redenção, de ter experimentado a justificação. Só nós, seres humanos, sabemos o que é, e nós temos emoção e pregamos Jesus com emoção, com alegria, com vida, com credibilidade, com autoridade. E os anjos não conseguem fazer esse trabalho. Foi dado a mim e a você esse trabalho. E eu hoje intitulei essa mensagem Voltando para o Básico. Repita comigo, voltando para o básico. Esse é o tema dessa mensagem hoje à noite. E eu quero te dar o básico do cristianismo. Eu quero te dar o elementar, o simples, o arroz com feijão, o ABC do Evangelho. O básico do Evangelho é que todos nós precisamos nascer de novo. Precisamos sair das trevas. Precisamos de um Salvador. Precisamos nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, que a gente vem para a luz, que a gente vem para Jesus, que a gente vem para o reino de Deus, a nossa vida muda. Quantos passaram por essa experiência e teve a sua vida transformada? Olha aí o tanto de mão levantada, gente. Se você ainda não teve essa experiência de nascer de novo, de nascer não da carne, mas do Espírito, você precisa passar por essa experiência, porque Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus demônios. Mas o homem que rejeitar essa salvação, que rejeitar esse reino, essa vida, ele mesmo que escreve o destino dele, não é Deus. Está escrito lá em Pedro que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Esse é o plano de Deus, é o propósito, é a vontade de Deus. É da vontade de Deus que, se você ainda não é salvo, você seja salvo. É da vontade de Deus que toda a tua família seja salva. E eles vão sentar nessa cadeirinha aqui e vão levantar as mãos para o céu e vão adorar Jesus, como você faz. E os seus vizinhos, e os seus amigos, e os seus colegas de trabalho, porque só vai entrar no céu quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. Não tem muita complicação, não. É simples o Evangelho. E eu quero te levar para João capítulo 20, versículo 21 e 22. Se você trouxe a sua Bíblia, marque aí, sublinhe, faça anotações. João 20, 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez. Jesus aqui já tinha ressuscitado ou não? Já tinha, capítulo 20. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha pago o preço na cruz, já tinha sido castigado por mim e por você. Ele não tinha nenhum pecado que merecesse aquilo. Ele foi livremente por mim e por você, para que nós fôssemos salvos da condenação. E ele foi castigado no nosso lugar. Aqui ele já sofreu, ele já pagou o preço, ele já derramou seu sangue, e aqui ele aparece para os discípulos. João 20, 21, e disse: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus comissiona eles, dá um comando, dá uma missão, dá um trabalho para os discípulos, de irem com essa mensagem, com essa revelação. O próximo versículo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes:
recebam o Espírito Santo. Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Tinham andado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham nascido de novo. Ainda não eram salvos. Por quê? Porque, why? Sabe como é em inglês por quê? Why? Fala comigo, why? Não é o why não, né? É W-H-Y, why? Por quê? Que os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo? Porque Jesus ainda não tinha pago o preço do seu sangue na cruz. Ainda não tinha levado as 39 chicotadas, que é esse pão que você comeu hoje à noite, o corpo de Jesus, que ele levou para a tua cura. E o cálice que você bebeu hoje à noite representa o sangue que Jesus derramou para o teu perdão, para a tua justificação. Por isso que eles ainda não tinham, ninguém no Antigo Testamento teve o Espírito Santo morando dentro deles. O Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de Sansão, na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de todos do Antigo Testamento, vinha para uma missão específica, capacitava e saía. Por quê? Porque o Espírito é santo. E nós somos carnais, pecadores, rebeldes, desobedientes, cheios de transgressões, de pecados. O Espírito Santo não pode habitar. Mas hoje, quem nasce de novo, o seu espírito que estava morto, o seu espírito é recriado, regenerado. Você recebe um espírito novinho, que antes você não tinha. Você só tinha uma alma, as suas emoções, os seus pensamentos e o seu corpo. Mas quando você aceita Jesus, você ganha um espírito. E aí, quando você aceita Jesus, o seu espírito é regenerado, recriado, um espírito lindo, um espírito perfeito, um espírito puro, santo, igual ao Espírito de Jesus. E depois, o que acontece? Aqui, João 20, 21. Jesus falou, receba o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, quando você diz sim para Jesus, ele vem morar no teu espírito recriado. E em 1 Coríntios, capítulo 6, fala, aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com ele. O que significa a palavra um? Não significa dois. Um. Você e o Espírito Santo vem morar dentro de você. Isso que Jesus fez aqui com os discípulos. Você se torna um no Espírito, com o Espírito Santo. E eu estou ministrando, pastor Gilson, eu acho que você ouviu hoje, sobre espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Todos os crentes têm espírito, têm alma e têm corpo. Agora os descrentes não têm espírito, têm só alma e corpo. Por isso que não podem adorar a Deus. Por isso que não podem ouvir a Deus. Por isso que não podem discernir as coisas de Deus. Por isso que são mortos vivos. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 2. Vós estavais mortos em delitos e pecados, mas Deus, por sua grande misericórdia, nos vivificou. E agora você tem o seu espírito novinho, perfeito, santo, para ter comunhão com Deus. E Deus se relaciona com você de espírito para espírito, porque Ele é espírito. João 4 diz que Deus é espírito e Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí você consegue. Aí você está habilitado para adorá-lo, para honrá-lo. Mas eu tenho que acelerar aqui, porque o tempo está passando rápido ultimamente, ó. O tempo está voando, tá não?
Porque Deus está abreviando o tempo para vir logo buscar a sua igreja. Já saiu de lá? Ele está a caminho já, né? Nós temos que acelerar então, né? Temos que caprichar aí, gente. Fala para o teu vizinho, você está caprichando no espírito? Fala para o vizinho do outro lado, ei, eu achei tão bonito o teu sapato, posso pegar emprestado? Coisa do Patrick que a gente vai pegando, né? Então Jesus soprou o Espírito na eles e disse para eles: assim como eu fui enviado pelo Pai, eu vos envio. E aí vamos agora para Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Abra aí comigo a sua Bíblia. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso aqui foi depois de João 20, 10 dias mais ou menos. Eles não receberam o Espírito Santo lá em João 20? Sim ou não? Jesus não soprou, receba o Espírito Santo? Como é que Jesus diz aqui para eles que é para eles ficarem em Jerusalém até receberem o batismo com o Espírito Santo? Vocês não estão vendo aí uma contradição, não? Eles já tinham recebido. E aqui Jesus fala até que recebam, porque eles receberam uma parte. Lá em João 20, eles receberam o novo nascimento, o Espírito Santo vem morar dentro de você, mas isso não é a plenitude do Espírito Santo ainda. O evangelho básico, gente, é você aceitar Jesus, receber o Espírito Santo para você ter comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas não é ainda a plenitude. Existe depois o batismo com o Espírito Santo, que é para você ser capacitado para fazer a obra. Os discípulos não foram autorizados a começar a fazer a obra, até que recebessem o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que Joel profetizou em Joel capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos anciãos terão visões, terão sonhos. E Jesus, Ele quer que você tenha o pacote completo. Todos os recursos, todas as bênçãos, todo o poder, todos os dons, toda a graça que o Espírito Santo tem para nos dar. E você precisa dessas duas experiências. Aconteceu isso, nós vamos ver daqui a pouquinho, com Cornélio. Cornélio recebe a visita de Simão Pedro. Simão Pedro fala de Jesus, fala das maravilhas que Jesus fez na terra. Pedro fala para Cornélio que Jesus tinha ido para a cruz, tinha levado os nossos pecados. E ali, enquanto Pedro está pregando, vamos lá para Atos, capítulo 10. Lá no finzinho de Atos 10. Versículo 44. Lembram de Cornélio, que eu iniciei a mensagem hoje à noite? Sim ou não? Então vamos ver o desfecho aqui, 44, versículo. Enquanto Pedro falava estas palavras, Pedro falava de Jesus, falava qual é o caminho para você ter comunhão com Deus, para você estar em paz com Deus. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito
Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, os judeus convertidos, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Também sobre os gentios, não só para judeus, mas para todas as nacionalidades. Gentio quer dizer todas as nações. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas. Olha aí a evidência dessa segunda experiência. Batismo com o Espírito Santo. Você fala em línguas. Você é cheio. Você é pleno do Espírito Santo. Esse é o evangelho básico. Você recebe o Espírito Santo na salvação e depois, quanto mais rápido melhor, você busca, você clama, você pede e você recebe o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, que é um dos 9 dons que Paulo explica lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os 9 dons do Espírito Santo: línguas, interpretação de línguas, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dons de curas. 9 dons você recebe no batismo com o Espírito Santo. Quantos querem? Eu quero o batismo com o Espírito Santo. E não é uma experiência única, não. Recebeu, pronto, está recebido. Não, você vai recebendo mais renovo. Vai se renovando, vai recebendo mais. Vamos ver em Atos 2, como que foi o primeiro batismo na história da humanidade com o Espírito Santo. Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos que estavam lá receberam. E a gente vê mais na frente que eram 120. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, na linguagem espiritual, na língua espiritual. Todos falaram em línguas. Em todos os batismos no Espírito Santo que você encontra no livro de Atos, você vai ver, todos teve essa evidência, que as pessoas foram batizadas quando elas falavam em línguas. É a evidência que você foi batizado. E você se mantém falando em línguas, se enchendo do Espírito Santo, se renovando. Eu preciso estar cheio todos os dias. Eu preciso buscar o Espírito Santo todos os dias. Eu preciso vir para os cultos. Eu preciso vir para a escola bíblica, para o Tadel. Eu preciso ir para o meu GC. Eu preciso ir para os evangelismos, as conferências, porque a gente está se enchendo do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu quero, é a prioridade máxima da minha vida. É a número 1 na minha vida, é estar cheio do Espírito Santo. Estou aqui acompanhado da minha linda esposa, ali, ó. Levanta a mãozinha assim, ó, faz assim. E a nossa discípula ali, Vilálcia, está com a gente também. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, e eu gosto de estar muito com eles, mas minha esposa vê a minha busca, a minha sede, a minha consagração. Por quê? Porque Deus é a minha prioridade absoluta. E ela não pode reclamar não, porque ela nas orações dela de solteira, ela falava: Senhor, me dá um homem que levante as mãos para os céus, que te busque, né?
e te ame mais do que me ama, e Deus deu, né? E ela está agradecendo, ó. E não agradeça não, para você ver. Eu corto o cartão de crédito, hein? Aleluia! Esse é o evangelho, gente, básico. É você nascer de novo do Espírito, você ter comunhão com Deus e você ser cheio do Espírito Santo. Porque no novo nascimento o Espírito Santo vem dentro de você para o teu benefício. Mas no batismo com o Espírito Santo ele vem agora sobre você, para o benefício de outras pessoas, para você ajudar outras pessoas, para você resgatar outras pessoas, para você salvar outras pessoas, para você ser canal de Deus, para abençoar outras pessoas. Eu quero ser canal de Deus, eu quero ser instrumento de Deus. Eu estou orando para o pastor Gilson ir de novo lá na Índia, que eu estou doido para ir lá. Oba! Nós vamos para a Índia juntos. Porque lá a porcentagem de cristãos é tão pequenininha e precisa muito de evangelistas, missionários, pregadores, pessoas que tiveram um encontro com Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Repete comigo, é o poder de Deus. Fala para o teu vizinho, o Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação. A salvação aí, essa palavra salvação no original grego é sozo, S-O-Z-O, que significa não apenas o perdão dos seus pecados e você ter direito a ir para o céu quando morrer. Não é só isso. Muita gente vê a palavra salvação e entende só como ir para o céu um dia, quando morrer. Isso é a melhor das bênçãos de todas, é essa. Mas tem muitas outras. Sozo quer dizer o pacote completo. Cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, sabedoria, discernimento e muito mais. Está tudo incluído. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, que é ilimitado, que é o Todo-Poderoso. O que é que diz lá em Daniel, capítulo 11? Lá no final do capítulo, diz lá, o povo que conhece o seu Deus fará grandes coisas, fará proezas e será ativo. O povo que conhece o seu Deus, o povo que tem o Espírito Santo, o povo que recebeu o batismo com o Espírito Santo, fará proezas, será ativo. E olha o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. E eu estou concluindo. Marcos 16, do 15 ao 18. Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem, e anunciem, e proclamem, e compartilhem o Evangelho, as boas novas. Que Jesus nos salvou, nos curou, nos libertou, nos prosperou, nos abençoou com toda sorte de bênção. Pregue o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você tem, esses sinais acompanharão os que creem. Você tem imposto a mão sobre os enfermos? Você tem liberto endemoniados? Você tem falado em línguas? Ah, não tenho não, pastor Marcelo. Então você não está crendo. Porque aí Jesus disse que vão acompanhar os que creem. Esses sinais vão acompanhar os que creem. Está me acompanhando esses sinais. E não é assim, uma vez perdida aqui, outra acolá, não. É várias vezes por dia. Esses sinais aí. Curas, milagres, libertação, salvação. Falava o pastor Gilson que no mês de junho nós fomos para Canindé e Quixadá com uma equipe de americanos. E em 5 dias tivemos mais de 21 mil pessoas levantando a mão e dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Em 5 dias, trabalhando, proclamando, anunciando de manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde nas escolas, nos hospitais, nas praças, nos mercados, nas ruas, e de noite na praça. Uma grande cruzada, com palco, com iluminação, com estrutura. E 5 dias tivemos mais de 21 mil decisões. É o que eu vivo. Estes sinais acompanharão os que creem. Eu creio e eu vou para cima. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para o sozo de todo aquele que crê. E você também pode viver isso. Isso é o evangelho básico. Não é não, pastor Gilson? É o evangelho simples, é o evangelho de Jesus. Isso é cristianismo. Isso é a base, é o fundamento. É você nascer de novo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados. Deixa eu encerrar com Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para o perdão dos seus pecados. E aí, olha o evangelho básico aqui, em um versículo. Para a remissão dos seus pecados. Você tem que passar pela essa experiência de ter seus pecados perdoados. E o Espírito Santo vir morar no seu espírito. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que é esse dom do Espírito Santo? É o batismo com o Espírito Santo. Que ele vem sobre você. Você já tem ele no novo nascimento dentro de você. No batismo do Espírito Santo ele vem sobre você, para você ser poderosamente usado, com sinais, com dons, com poder, com sobrenatural. É para ser o teu natural. O sobrenatural é para ser o teu natural. Vamos ficar de pé nessa noite? Eu vou chamar o pastor Gilson aqui, para ele fazer uma oração com vocês. E hoje à noite é noite de milagre. O que você estiver precisando é hoje. Porque o Espírito Santo está aqui. Há unção, há poder, há bênçãos e há vitórias nesse lugar. Eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé comigo, repetindo o que eu vou falar. E se você concordar com o que você mesmo falou, no final você vai dizer bem forte, amém. Tá certo? Então repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu te chamo de Senhor, porque a partir de hoje, de verdade, Tu és o dono da minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Por isso eu te chamo de Senhor, meu dono, dono da minha vida.
eu oro agora, porque eu acredito na tua palavra. Eu acreditei na pregação que eu ouvi. Eu acredito no Senhor Jesus. E eu falo com minha boca: Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. E eu te peço que a partir desse momento, o Senhor venha com teu Espírito Santo para morar dentro de mim. Eu também declaro que eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu declaro que eu quero todos os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito em minha vida. Eu também declaro que eu digo sim para o teu chamado de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, começando onde eu moro, aonde eu vivo, para a tua glória. Amém e amém, 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 amém. Estenda seus dois braços ao céu comigo. Diga comigo assim, ó: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Mais uma vez, estenda suas mãos aos céus e cante só para Ele. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Vamos encher o nosso pulmão de ar. Vamos cantar isso para Ele com toda a força do nosso pulmão. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Vamos dar um grande aplauso ao Senhor. Você que pode adorá-lo com suas palavras, dê a Ele palavras de louvor e adoração. Dê a Ele palavras de gratidão. Você que fala com o Senhor agora, fale de todo o seu coração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Aplauda forte ao Senhor. Nós bendizemos o teu nome, nós adoramos o teu nome. Obrigado pelo teu sacrifício por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.